hoje, eu preparei aqui uma reflexão singela, mas muito especial, porque é a nossa homenagem pequenina, mas homenagem grata, cheia de gratidão, ao nosso Mestre Jesus, pelo seu sacrifício, pela sua exemplificação, pelo legado que ele deixou para a humanidade, porque enfrentou, viveu, sentiu na alma todas as angústias, todas as dificuldades da humanidade encarnada. Não é sobre ele que nós queremos falar hoje, e o tema está dentro, sim, do livro de Isaías, porque o livro de Isaías é o grande livro que fala do Immanuel, o Deus conosco, em nós, né? Em nós, é o Deus entre nós, Deus conosco. É a profecia de que o Messias, o símbolo do Messias, a marca essencial do Messias, é que ele seria Deus conosco, Deus entre nós. E é importante essa promessa que está no livro de Isaías, na primeira parte do livro de Isaías, porque essa promessa, feita nesse livro, desse grande profeta, ela evoca uma passagem muito antiga, uma passagem que está lá em Êxodo. E aí a gente começa a perceber uma espécie de teia, uma espécie de rede de conexões. Então, senta na cadeira, relaxa, se acalma, para que a gente possa unir essas pontas soltas, unir esses fios e tecer um grande artefato para que a gente possa compreender o que esses textos estão evocando. Bom, todos nós sabemos que Êxodo é o livro que canta a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, da escravidão física, escravidão real, um processo dolorido, doloroso, de resgate coletivo enfrentado por esses espíritos que formavam a comunidade a Caminho da Luz, que de todos os grupamentos vindos de Capela, o grupamento hebreu era aquele que possuía a maior carga de débitos perante a lei divina. Então, aqui, já numa abordagem utilizando os instrumentos da doutrina espírita, nós já podemos concluir, sem muita dificuldade, que não há vítimas. Não há vítimas no universo. Não há vítimas. E, embora muitos se arvorem a serem salvadores, ou assumirem essa pretensiosa posição de salvadores, a justiça divina coloca sempre aqueles que possuem compromisso perante ela, diante dos instrumentos de resgate, que variam o infinito. Porque o resgate, junto à lei divina, ele pode se dar das mais variadas formas. Desde o trabalho no amor, a abnegação, desde uma missão espiritual, até o resgate doloroso, em que a criatura sofre as consequências e sofre da mesma forma, ou sofre as mesmas características de processos que um dia ele fez alguém sofrer. Então, há uma troca de posições. E aqui nós temos o povo hebreu na escravidão, naturalmente, resgatando grandes débitos que eles traziam de Capela, débitos coletivos de escravizar. Débitos de escravizar. Quem escraviza será escravizado. Se não abrir a sua alma, se não se abrir para os processos purificadores do amor.
Isso, porque o resgate doloroso não é o único mecanismo que a lei divina tem para nos purificar. Mas, às vezes, em função da rebeldia, da teimosia, esse acaba se tornando o único instrumento para a purificação das almas. E aqui nós estamos falando de exilados. Nós não estamos falando de espíritos dóceis, não é? Não estamos falando de espíritos abertos à pedagogia divina. Estamos falando de espíritos altamente endurecidos na prática do mal, na rebeldia e na teimosia perante a lei divina. Mas no livro de Êxodo, fala da ação da misericórdia divina, que, não obstante todos os processos em nós que atraem a escravidão, a misericórdia ajuda, nos ampara, nos auxiliando, para que o nosso débito não se transforme em algo sufocante que impeça o nosso crescimento espiritual. Vou tentar explicar isso com palavras mais simples. Se fosse só justiça, nós não estaríamos respirando e nem andando. Por conta da misericórdia divina, que nós ainda encontramos um espaço de movimentação e um espaço de crescimento. Porque a lei divina não é só justiça estrita, a justiça divina, na verdade, ela é uma mescla de retribuição, de resgate, mas também de misericórdia, de crescimento e de amor. Então, Êxodo fala desse processo da misericórdia divina que retirou o povo de uma expiação coletiva, da estreiteza e da escravidão, e o trouxe para uma peregrinação. A peregrinação do arrependimento, a peregrinação da regeneração, a peregrinação da purificação da alma, a peregrinação do povo hebreu no deserto é um símbolo da regeneração da alma humana, quer consideremos individualmente ou coletivamente. E quando, no simbolismo do Velho Testamento, o Criador orienta Moisés quanto aos aspectos de espiritualidade e religiosidade do povo hebreu, é importante a gente entender isso, porque Moisés orientou o povo de diversas maneiras. Moisés reunia, e é o que era possível naquela época, né? Não havia divisão de funções, de poderes. Né? Moisés encarnava o político, o economista, o legislador e também o representante da espiritualidade, da religiosidade. Então, no aspecto da espiritualidade e da religiosidade, Moisés recebe uma ordem de construir uma tenda, um tabernáculo. O tabernáculo é uma tenda morada, ou uma morada tenda. Mas, além de ser uma morada e ser uma tenda, ela também é móvel. Não é? Então, o tabernáculo, com uma palavra só, eu estou expressando três coisas. É uma tenda, é um lugar onde se mora, mas é um lugar também que desloca. É um lugar também que se movimenta. Não é um lugar que fica fixo. Né? Não é uma morada, desculpa. Não é uma morada que fica presa a um lugar. É uma morada móvel. Tenda morada móvel. Olha isso. Então, Moisés constrói aquele tabernáculo e, nas expressões simbólicas do Velho Testamento, Deus diz a Moisés: construa para mim um tabernáculo e eu habitarei Betorreno, no meio deles. No meio deles. Então, essa é a primeira vez que o Velho Testamento usa essa expressão de que Deus conosco. Deus habitando junto a nós. Deus no meio da gente. Não longe, não distante. Entre nós. Mas não entre nós
na ociosidade. Não Deus entre nós e a gente de braço cruzado esperando Ele fazer ou algum governo fazer por nós. Deus entre nós, andando, peregrinando conosco. Então, o povo inteiro se movendo enquanto comunidade e os indivíduos se movendo. Se movendo. Não esperando que alguém faça para eles. Então, essa era a ideia. Eu tirei vocês da escravidão, eu vou conduzi-los, mas eu não vou isentar vocês do deserto. Eu não vou isentar vocês de ter sede. Eu não vou isentar vocês de experimentar a fome. Eu não vou isentar vocês de experimentar a dor, a doença, o envelhecimento. Estar entre nós significa, eu vou acompanhá-los, eu estou com vocês. Isso nos lembra uma fala de Jesus na oração aos discípulos, que está lá na segunda parte do Evangelho de João, dividindo aí o Evangelho de João em 3 partes, está na segunda parte, está entre os capítulos 13 e final do 17, em que Jesus ora pelos discípulos, dizendo assim, Senhor, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não isenção. Não sair do mundo e ser isento das injustiças do mundo, da precariedade do mundo, das dificuldades do mundo. Não. Mas retirá-los das falácias e das mentiras do mal. E a primeira mentira do mal, a primeira falácia do mal, é que ele dá conta de resolver as injustiças do mundo. Injustiça que ele mesmo criou. Então, essa é a primeira mentira. Que o mal tem instrumentos para resolver o problema que ele mesmo causou. Não tem. Não tem. Então, a violência cria problemas que ela não consegue resolver. Ela não consegue resolver. Isso é importante. Grandes missionários perceberam isso. Grandes missionários perceberam isso. Eu me recordo, por exemplo, uma frase, vou buscá-la aqui. Martin Luther King. Retribuir violência com violência multiplica a violência, acrescentando escuridão mais profunda a uma noite já sem estrelas. Vou ler isso? Vou ler de novo. Retribuir violência com violência multiplica a violência, acrescentando escuridão mais profunda a uma noite já sem estrelas. A noite já está escura, já está sem estrelas, e você retribuir violência por violência, você está só aumentando a escuridão. Porque o mal cria problemas que ele não consegue resolver. Esse é o ponto. Então, Jesus, absolutamente consciente disso, né? Ele não pede para os discípulos confiar em Pilatos, confiar em Herodes, ou confiar em qualquer salvador político. Ele não pede isso. E nem pede para os discípulos ficar só fazendo discurso. Ele pede para os discípulos permanecerem no mundo. E ainda diz, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
Eu venci o mundo. Então, eu acho fantástico, porque o ativismo do Cristo é tão bonito que ele foi para a cruz. É diferente dos ativismos que a gente vê aí, né? Todo mundo quer salvar e resolver o problema do outro, mas ninguém quer ir para a cruz. Então, essa é uma fala muito profunda, porque essa promessa de Êxodo, e ela começa antes. Como é que ela começa? Ela começa quando Deus fala com Moisés. Eu estou apiedado do meu povo. Eu vou te conduzir para libertar o povo. E quando Moisés consegue libertar o povo da escravidão, com a intervenção divina, o próprio Deus começa a habitar uma tenda móvel, ou seja, um Deus que está entre nós, mas que se desloca conosco. Né? Então, é um Deus que caminha com o povo pelo deserto, sofrendo todas as agruras do deserto, morando com o povo. Então, na antiga expressão, a expressão dos meus avós, né, dos avós, é comer um quilo de sal junto. Então, quando o Criador diz assim, eu habitarei no meio deles, eu vou comer um quilo de sal com vocês. Vou caminhar, estou junto. A tradição judaica vai se referir a essa presença, porque, evidentemente, que nenhum hebreu era ingênuo a ponto de achar que fisicamente Deus estava com eles. Né? Não vamos subestimar a inteligência, a espiritualidade e a religiosidade do povo hebreu. Então, a tradição judaica cria um conceito da Shekhinah, da nuvem da presença. Nuvem, porque nuvem, porque tem um sentido de algo que envolve. Algo que envolve, mas que não pode ser envolvido. Esse é o sentido. Algo que preenche todos os espaços vazios, penetra. Né? Eu acho que se nós pudéssemos usar um conceito hoje, kardeciano, né, mais palatável para a nossa cultura hoje, seria um fluido cósmico. Então, a Shekhinah, a nuvem da glória, a nuvem da presença divina, é um fluido cósmico, a matéria cósmica envolvendo a todos, está dentro de nós, em nós, através de nós, ao nosso lado. É isso. E o tempo passa, e o povo, coletivamente falando, passam-se séculos, e o povo sai de uma situação de escravidão e volta a uma situação de normalidade. E aqui que é interessante. Por quê? Aquele povo que no momento da dificuldade, no momento da travessia do deserto, se comportou de uma determinada maneira, pedindo a Deus, suplicando ajuda, suplicando auxílio, quando efetua o resgate kármico e está em pleno reinado de Davi e Salomão, resgatou, fez jus a uma certa independência política e econômica, fez jus a uma certa prosperidade. O que esse povo faz? Volta e repete o ciclo. Então, aquele que é escravo, resgatou, recupera a normalidade e agora se transforma em opressor. Então, esse é o grande ponto.
Então, aqui a gente vai ver que a grande derrocada do povo hebreu é quando ele retoma a estabilidade. Ele estava no sofrimento, estava na luta, estava no resgate, estava aberto, é Deus, Deus me salva, Deus me ajuda. Recuperou, volta ao comportamento possível. Volta a plantar as mesmas sementes de dor e resgate que o levaram à escravidão. É curioso isso. É bem curioso. E é nesse momento que o povo está semeando tempestade, é nesse momento que surge esse texto que nós vamos ler aqui, em 1 Crônicas, capítulo 17. E sucedeu, pois, que, morando Davi em sua casa, no palácio, disse Davi ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedros. Palácio, uma casa de cedro. Cedro era o material mais nobre da época. Mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então, a arca ainda estava na tenda, seguindo a tradição de Êxodo. Então, olha isso. A presença do Senhor estava lá na arca, na tenda. E o povo estava aqui agora com o rei e no palácio. Então, Natã disse a Davi: tudo quanto tens no coração, faz, porque Deus é contigo. Então, Natã acreditava: já estou, captei, rei, o que você está querendo? Construir um templo de pedra maravilhoso, um negócio suntuoso, uma morada para a gente colocar a arca da Deus. É sempre essa ânsia humana de querer fazer algo material, palpável. Então, mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize a Davi, meu servo. Fica uma coisa bonita. Porque Davi era o rei. Davi era o rei. Para Deus, o servo. Para Deus, o servo. Assim diz o Senhor: tu não me edificarás uma casa para morar. Pô, tão barato, você não vai me construir. Porque em casa nenhuma eu morei. Desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, nunca morei em casa. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Olha isso. Que coisa bonita daqui. Aqui o texto está acrescentando uma informação nova. É claro, gente, que isso aqui é tudo, nós estamos tirando o espírito da letra. Isso aqui é tudo uma metáfora. Pelo amor de Deus, não vai interpretar isso aqui ao pé da letra. Não é? Mas o texto está acrescentando uma metáfora bonita aqui. Está dizendo que Deus não morava só na tenda do tabernáculo. Ele andava de tenda em tenda. Ele visitava todas as tendas. Quer dizer, ele estava verdadeiramente com todos. Né? Até o dia de hoje. Fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Olha, eu organizei tudo aí, mas eu pedi para fazer uma casa bonita, uma casa de cedros, eu pedi isso. Eu pedi alguma disso. Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo Israel. Ele está falando com Davi agora. Você era pastor de ovelha. Eu te tirei para virar pastor de uma comunidade. E estive contigo por toda parte. Por onde foste,
E de diante de ti exterminei todos os teus inimigos e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio. Então Deus está chamando a responsabilidade, dizendo, isso é uma coisa bonita, né? E aqui eu vou falar, né? Quem está no comando de todas as questões da terra é Deus. Não são homens. Então essa é uma fala que a gente precisa ressaltar. Precisa ressaltar. Porque aqui Deus está falando com o rei. Não está falando com o súdito. Está falando com o rei que tinha todo o poder político, econômico, social para agir. Por que ele está falando com o rei? Você está achando que é você que vai resolver o problema do povo? É você? Não. Quem vai agir sou eu. E desde os dias que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati a todos os teus inimigos, também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Ele está dizendo assim, quem vai edificar minha casa sou eu. O que levará ao salmo. Davi vai compor um salmo em que ele vai dizer, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O verdadeiro templo que Deus habita é feito pelas mãos dele. O que esse texto quer dizer? Está dizendo, eu que edificarei uma casa. O que está dizendo? Que o verdadeiro templo de Deus não é material, porque Deus não tem mãos materiais. O verdadeiro templo é de outra natureza, que não material. Ele não é material. O verdadeiro templo é de natureza espiritual, não material. Então, como é que fala? Essa oposição nós vamos ver aqui a todo tempo. Em outras passagens aqui, Deus vai falar com Davi, você é o rei? Você tem poder político, você acha que você vai fazer política para resolver o problema? Então você vai morrer. Você vai morrer. Você é corpóreo. Você é mortal. Todos vocês encarnados são mortais corpóreos. Como que vocês estão querendo dar solução definitiva se vocês não conseguem resolver nem a própria vida? Vocês vão morrer. Não é colocando nosso orgulho e a nossa soberba no verdadeiro lugar. Então nós não vamos agir? Não. Agir. Você pode ser, no máximo, um instrumento da ação de Deus. Você agir, você não consegue garantir nem a sua vida corpórea. Nem sua vida corpórea. Você não é capaz de bancar nem a sua encarnação. Você não consegue nem dizer que vai estar vivo amanhã. Então, Davi, e é bonito porque ele absorveu a lição. Davi era fantástico. Ele absorveu isso aqui e ele compôs vários salmos falando disso. Dizendo assim, olha, a terra é o lugar onde Deus descansa o pé. Esse planeta aqui não é nem um estradozinho onde Deus descansa o pé. Deus é
magnânimo muito superior a tudo isso. Não é? A ação verdadeiramente transformadora e evolutiva em todos os tempos, desde a formação do planeta, desde a formação do homem, toda ação transformadora parte e é sustentada por Deus. Nós temos instrumentos humanos, instrumentos que mudam. Mudam por quê? Porque eles morrem. Eles morrem. Então, isso é muito bonito. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, olha isso aqui, quando forem cumpridos os teus dias. Qual que é a profecia? A profecia está dizendo aqui, Davi, você vai morrer. E eu vou te dizer uma coisa, você está querendo fazer uma coisa e você vai morrer sem fazer. Eu estou te dizendo, você não vai fazer. Você vai morrer. É isso, é forte isso aqui. E quando forem cumpridos os seus dias, para ires a teus pais, que é a metáfora para a morte, né? Deitar com os pais. Eles eram enterrados junto com os pais, né? Suscitarei a tua semente, ou seja, eu vou levantar a tua semente, no singular. Aqui está falando do Messias. Depois de ti, a qual será dos teus filhos, quer dizer, será da tua família. E confirmarei o seu reino. Ou seja, confirmará o reino, dizendo para ele, eu não tenho compromisso com o teu reino material, Davi. É isso que Deus está dizendo para Davi. Eu não tenho compromisso com as tuas soluções materiais, Davi. Você está querendo me construir um templo de pedra. Você está querendo me vir com soluções humanas e materiais. Eu não tenho compromisso, eu não tenho nenhum acordo contigo com relação a isso. O compromisso que eu tenho com você é com a tua herança espiritual. É o que você representa enquanto monoteísmo. A tua herança espiritual eu vou perpetuar. Não o teu trabalho material. Está enganado. E de fato foi. E de fato foi. Porque o reinado de Davi se passou para Salomão, depois destruiu tudo, acabou tudo. Voltaram a ser escravos de novo, resgataram de novo. Então, não era um compromisso com soluções humanas, solução de encarnado que vai desencarnar. Aqui, o compromisso era com macro soluções. Você soluciona a regeneração espiritual do indivíduo, aí ele regenera o ambiente em torno dele. Regenera o ambiente em torno dele. Porque se ele não consegue resolver a própria vida, se ele não consegue regenerar a própria vida, como é que ele vai resolver a vida da comunidade? Fica estranho. Fica estranho. É preciso concentrar na própria vida. Regenerar, transformar, vencer todos os grilhões, vencer todas as algemas da própria vida. Primeiro eu tenho que encarar todas as dificuldades da minha vida. Depois eu vou preocupar em resolver comunidade, vida de comunidade. Porque qual o exemplo que eu vou dar? Se eu não fui capaz de regenerar a minha própria vida, como é que eu vou ajudar os outros a regenerar a vida deles? Que história é essa? E aí ele diz assim, e há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, aí confirmarei teu reino, e este, quer dizer, este, aí agora é bonito porque ele fala, eu vou levantar uma semente, a tua semente. E este, então agora está falando de um indivíduo. Está falando de um indivíduo. E aqui para nós está claro. Esse indivíduo é Jesus. Este me edificará casa. E eu confirmarei o seu trono para sempre. Porque qual que é a promessa? O reinado dele
desse teu filho, da tua descendência, por isso que Jesus é da descendência de Davi, mas o reinado dele está lá, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu reino não é deste. Meu reino não é deste. Então, o texto aqui está se referindo a uma outra esfera muito mais real, porque é o mundo real dos espíritos. O mundo real é o espiritual. E esse físico aqui vai acabar. Esse mundo físico aqui vai acabar, vai ser destruído. A lei de destruição vai acabar com o sistema solar, como acabou com vários outros sistemas solares, vários. Todo mundo físico está em transformação. O único estável é o mundo espiritual. Da mesma maneira que esse mundo aqui vai acabar. Mas o espírito imortal vai sobreviver, porque ele é o único estável. Então, aqui nós vemos uma questão aqui. Questão séria. Se você não resolve primeiro o principal, o real, que é o espiritual, não adianta resolver o material. Porque esse aqui, o material, é uma consequência. Então, aqui o que está sendo dito é que a solução viria profunda. Profunda. Que é o que Paulo de Tarso escreve lá no livro Paulistano. Né? Mas, às vezes, a gente não quer ler. Então, Paulo chegou lá na casa do caminho, viu o movimento de assistência social, pão sendo distribuído, hospital, e fez o quê? Prestou apoio. O que ele prometeu para Simão Pedro? Em todas as minhas viagens eu vou coletar recursos para ajudar. Só que é o seguinte, se vocês ficarem só dando assistência social para as pessoas tendo dor e sofrendo, sempre existiram no mundo e sempre vão existir. Mas o ser humano iluminado não passa mais por isso. Não passa mais por isso. Então, eu sairei para pregar o Evangelho, para iluminar as almas. Então, nós vamos continuar fazendo esse trabalho aqui, sabendo que ele é provisório. Sabendo que ele é provisório. Porque o objetivo final do Evangelho é iluminar almas para que elas não precisam receber nada dado de ninguém. É isso. Porque o espírito que não precisa resgatar, ele não resgata. O espírito regenerado não precisa receber sopa, esmola de ninguém. O espírito iluminado e puro não precisa nem encarnar. Então, nossa, está lá no Paulo Estevão. Está lá no Paulo Estevão. Ele percebeu isso. Nós vamos ficar aqui só cuidando das mazelas físicas? Ninguém aqui vai cuidar das mazelas da alma? Isso aí, profundo do Paulo Estevão, não é um texto fácil de digerir, né? Se eu acho esse texto aqui, deixa eu jogar aqui. É bom ver, né?
Eu acho que eu tenho que achar aqui a palavra. Mas depois a gente procura aqui. Não sei se é transformando. É, foi. Depois vamos procurar aqui para ver se a gente localiza. Né? Então, é isso que o motiva e ele começa a sair na viagem missionária. E aqui nós temos, nesse texto de 1 Crônicas, uma referência de quê? Olha só. Então, antes, o Criador vivia com o povo e acompanhava o povo. Era um tabernáculo. Davi quer construir um tabernáculo e o Criador agora que, diz que o verdadeiro tabernáculo é agora um ser. E é bonito isso, né? Porque assim, o tabernáculo, na verdade, o que era o tabernáculo? Era uma tenda para guardar a Arca da Aliança. O que tinha dentro da Arca da Aliança? As duas pedras da lei. A lei divina, os 10 mandamentos. Estavam dentro da Arca. Não é? E aí a gente aprende isso, né? A gente aprende isso. Lê lá no Livro dos Espíritos, né? É, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A gente às vezes não tira todas as consequências dessa questão do livro dos Espíritos. Então, o que esse texto de 1 Crônicas 17 está dizendo? Que Deus habita em consciências, não em templos, não em livros, não em textos, não em movimentos, nem em ações humanas. Deus habita nas consciências. Eu encontrei o texto que estava procurando aqui, encontrei o texto do Paulo, né? Aqui, Paulo Estevão, página 352. O ex-rabino percebeu o gesto de estranheza e ponderou de modo conciso. É natural prever com isso muitos protestos e lutas enormes. No entanto, não consigo vislumbrar outros recursos. Não é justo esquecer os grandes serviços da Igreja de Jerusalém aos pobres e necessitados. Olha o que ele está dizendo. E creio mesmo que a assistência piedosa dos seus trabalhos tem sido muitas vezes sua tábua de salvação. Ele está menosprezando. Está reconhecendo. E creio mesmo. Existem, porém, outros setores de atividade, outros horizontes essenciais. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e sempre haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido. Claro, comportar corpos enfermos, famintos e necessitados. Jamais nós podemos esquecer disso. Mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Primeiro lugar.
a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Se os encarnados tivessem Jesus no íntimo, o quadro das necessidades do mundo estaria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e a exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. Olha isso. No próprio esforço. No esforço próprio. O doente sentiria, na enfermidade mais longa, um escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados, os obstáculos da vida seriam amados, como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Não é um discurso bom de ouvir. Esse aqui é um discurso amargo de ouvir. Não é? Porque ele não está prometendo, não está prometendo não está prometendo facilidades, não tem promessas humanas de alguém que vai vir resolver, vai fazer tudo e a pessoa vai ficar sentada, correndo. Não, aqui está falando de discurso próprio, de compreender a dor, de acabar com a inquietação da alma, de iluminar o próprio espírito, de entender a função da dor e do sofrimento e de transformar. E de exercer a solidariedade, de ter um mundo mais solidário. Né? Só que aqui a responsabilidade está no indivíduo. Não transferiu responsabilidade para ninguém. É duro. Então, é por isso que o Cristo foi apresentado aqui como um verdadeiro templo de Deus. E como se comportou o templo de Deus? Como é que se comportou esse templo? Eu separei aqui uma página de uma irmã que eu tinha recebi hoje, engraçado, hoje de manhã, 10h20 da manhã. Está no livro Cura. E está também no Caminho, Verdade e Vida, lição 170. Chama-se Domínio Espiritual. Gente, olha a profundidade dessa mensagem. Está comentando o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32. Não estou só, porque o Pai está comigo. Então, aqui Jesus estava anunciando a crucificação dele. Anunciando a crucificação. E hoje é a sexta-feira da Paixão, que é um dia importante para a gente falar sobre isso. Mas falar de uma maneira assim como Paulo está falando. Como Paulo está falando. Dessa maneira firme. Porque o Paulo acreditava que um espírito iluminado por Jesus, ele sai da necessidade. Ele purifica todas as suas necessidades. Agora, não é o salário de Deus. Por isso que ele fala, tem que compreender a dor, compreender as lições, mas ele purifica e sai de todas, sem que ninguém tenha que dar para ele de graça. Você pode. Então vamos ver aqui. Aqui Jesus está falando, você é crucificado. Os apóstolos ficaram favoráveis. Porque ele não é o Messias. Ele não é o templo de Deus na terra. E Deus não vai poupá-lo? Não vai poupá-lo? Não é? Por que ele não pega a arma e faz uma revolução social, uma guerra e derruba Pilatos, derruba Herodes? Por que ele não faz isso? E aí Jesus diz assim, não estou só, porque o Pai está comigo. Aí Emmanuel comenta,
nos transes aflitivos da criatura, nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Olha que profundo isso. O Emmanuel está dizendo que nos momentos de aflição, nós encarnados revelamos quais são as forças exteriores que escravizam a nossa alma. Entendeu o termo escravidão? Subjugar? É êxodo. É Páscoa. É Páscoa. Páscoa é libertação. Páscoa é libertação dos julgos que nos escravizam. Mas que julgos são esses? Ele vai falar. Nas grandes horas do testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Não é? Então, o que o Emmanuel está sugerindo aqui? Que o avarento é dominado pelas posses exteriores. O sentimentalista é dominado pelas afeições. O arbitrário é dominado por aqueles que ficam ali obedecendo ele. É o que a gente mais vê. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo. Olha isso aqui. Absoluto Senhor de si mesmo. Ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. Como que você faz para atingir o mais avançado domínio próprio? Compreendendo quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Eu estou só produzindo a mensagem do Emmanuel, não estou acrescentando nada. Então, quando você compreende, e quando você se identifica, identificação com o propósito do Pai, você então tem acesso ao mais avançado recurso de domínio próprio, de autodomínio. Não é dominar o outro. É autodomínio. Sou eu comigo, eu com a minha vida. Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário, não se prendeu a nenhuma delas. Eu vou ler isso aqui. Jesus, ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário, não se prendeu a nenhuma delas. Que forças eram essas? Porque não tinha como Jesus sair do mundo? Tinha como ele se isentar do mundo? Tinha como ele sair do governo de Pilatos? Tinha como ele sair do governo de Herodes? Tinha como ele sair da dominação romana? Tinha como ele sair do povo? Tinha como ele sair da situação da Galileia? Tinha como ele sair da situação dos discípulos? Então ele estava ligado a essas várias coisas. Mas não se prendeu a nenhuma delas. E aí o Emmanuel vai dar o exemplo. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza. Ele estava ligado ao governo de Pilatos? Ele não morava na região governada por Pilatos? Mas ele não se atemoriza com Pilatos, não. Não se prende. Mas também não desobedece. Respeitou as leis humanas. Respeitava a lei de Moisés.
Entretanto, Caifás não o impressiona. Amava enternecidamente os discípulos. Contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. As razões afetivas não lhe dominam o coração. Ele amava os discípulos, mas ele não deixou de cumprir a missão dele para agradar a discípulos. Para agradar. Ele fez o que tinha que fazer. Ponto final. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. Olha isso, gente. Porque Jesus podia se prender ao trabalho dele de amor. Nem isso ele se prendeu. Então, ele curava, ele consolava, ele instruía, ele socorria, mas ele não ficou seduzido para permanecer encarnado, continuando nesse trabalho. Ele atendeu à vontade de Deus. E a vontade de Deus, naquele momento, era tirar ele da terra. E aí? E aí? Ele cumpriu. Ele cumpriu. O ato de Judas não lhe arranca maldições. E Judas traiu. Então, Judas era aquele que estava do lado, não é? É o que está do lado, é o que está convivendo e apunhalando pelas costas. E apunhalando pelas costas. Então, é o amigo do cara. Mas ele não amaldiçoou Judas, não. Né? Pessoal, a Eleonora está pedindo aqui, convidando a todos os amigos para participar do grupo de estudos do Facebook, do Isaías, né? Participa lá, se inscreva. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. Então, ele ajudou, todos foram ingratos. Ele ficou desesperado. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe intibia o ânimo. Ele não fica de ânimo abalado porque estavam chorando. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. Porque aqui tem uma coisa bonita na cruz. Hoje nós estamos na sexta-feira da paixão. As maiores lições de Jesus ele deu de boca fechada. E olha, eu digo isso com dor. Eu sou um expositor. Eu sou palestrante. As maiores lições de Jesus ele deu de boca fechada. Para mostrar para a gente quão pequeno é o poder das palavras. As ações gritam, as palavras sussurram. A cruz não lhe altera a serenidade. A cruz não lhe altera a serenidade. Ele não perde a serenidade porque está na cruz. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual. Domínio espiritual. É profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Então, olha a orientação, olha o eixo do tempo, porque Jesus é o verdadeiro tempo. Olha o eixo desse tempo. A consciência dele está elevada, está na vertical. A consciência de Jesus está na vertical. Está elevada à divina justiça.
e o seu coração está fiel, está na horizontal, né? Está fiel à divina vontade. E qual era a divina vontade em relação a Jesus? Ele ser crucificado. Então, tem muita gente falando de transformação, transformação com Jesus, ação com Jesus. Que lindo, né? É lindo isso. Mas não está disposto a ser crucificado pelo Mestre. Não está disposto a ir para a cruz. Tem uma mensagem de Emmanuel. O cristão sem cruz. Eu diria que é o cristão em entretenimento. É aquele cristão que transforma o evangelho em entretenimento. Porque ele não está disposto a ser crucificado. Não está disposto a ser crucificado. Ele quer mudar o mundo inteiro, mas não quer mudar a vida. Ele quer uma solução para levar prosperidade para o planeta inteiro, mas não constrói uma solução para levar prosperidade para a própria vida. Quer iluminar o mundo inteiro, mas não ilumina a própria consciência. Quer que a humanidade inteira se regenere, mas não quer regenerar o próprio destino. E como é que a gente regenera o destino? Como que a gente regenera o destino? Resgatando com resignação o nosso passado espiritual nas expiações que Deus coloca no nosso caminho. É assim. É assim que é vida. Então, a mensagem da cruz revela a necessidade de sermos nós mesmos. Autodomínio. Faça tudo, mas não se prenda. Ou como diz André Luiz, é fantástico, ajuda e passa. Ajuda e passa. Passa. Porque o verdadeiro cristão é um espírito autônomo. O verdadeiro cristão, ele está em luta contra todas as escravidões. E as escravidões mais pesadas não são as materiais, são as próprias imperfeições. São as nossas imperfeições que nos levam para os resgates dolorosos. São as nossas imperfeições que nos levam para situações de dor imensa. Então, aqui, essa mensagem. Para a gente terminar, né? Para a gente terminar, eu quero ler aqui uma mensagem. É um comentário de Paulo à carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16, em que o Paulo escreve assim: pondo as minhas leis nos seus corações e escrevendo-as na sua mente. Ele está citando um texto do Velho Testamento, né? E aí o Emmanuel escreve um comentário e dá o título de Estejamos certos. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Acho legal isso aqui, né? Olha, as casas espíritas, os eventos, está cheio de pregação, cheio de fala. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa fase de preparo espiritual. Porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos próprios corações e inteligências. Podemos aderir
de modo intelectual aos mais diversos programas religiosos. É o que a gente vê hoje. Dá um apertozinho, todo mundo procurando programas para aderir, né? Planos. Navegamos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalista, com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo. Mas diante do Senhor, o problema fundamental do nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. Esse é o problema. Né? Esse é o problema. Nós encarnamos para quê? Nós estamos aqui para quê? Nós estamos no corpo para quê? Nós estamos com essa condição de encarnação para quê? Para quê? O objetivo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto é elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. Elevar nossos sentimentos e pensamentos. O mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza. E não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, ele nos conferirá os preciosos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho. Vai jogar água na nossa consciência e o resíduo ele vai eliminar com o trabalho do fogo purificador do sofrimento. É assim? Por quê? Agora, por que está falando em livro aqui? Por que está falando em lei? É a arca da aliança. É a arca da aliança que está na nossa consciência. Só que a gente vai acumulando um tanto de ilusão, e aí vem as lágrimas e o fogo do sofrimento e purifica a arca da aliança que está dentro da nossa consciência. Porque esse aqui é o verdadeiro trabalho. Esse aqui é o maior trabalho que um encarnado pode fazer na Terra. Iluminar seus sentimentos, seus pensamentos. O restante é consequência. É uma consequência natural. Natural. Ela decorre naturalmente desse processo. Mas ele não é um processo fácil. É por isso que a gente prefere falar, prefere escrever, prefere fazer movimento, fazer movimentação. Claro, é muito mais fácil. É muito mais fácil do que encarar verdadeiro propósito. Mas, como diz Emmanuel, estejamos sérios. Estejamos sérios. Chega uma hora que o tabernáculo e o templo de Deus se transformará no nosso interior. O nosso interior se transformará no verdadeiro tabernáculo. Nesse dia, nossa alma irá se iluminar e se purificar. E aí, regenerando o nosso próprio destino, primeiro, nós vamos ter condições de auxiliar o outro a regenerar o destino dele. Essa é a mensagem. Eu queria desejar uma feliz Páscoa. Dessa vez, nós estamos vivendo a Páscoa verdadeira, a Páscoa na quarentena, a Páscoa dentro de casa, a Páscoa sem coelhinhos, sem ovinhos de chocolate, a Páscoa em que a gente pode pensar no Cristo e em como ele enfrentou os problemas do seu tempo, que são os mesmos problemas do nosso